eu vou lhes dizer como a leitura desses salmos hoje me abençoou. Sabe quando você está precisando de ouvir uma palavra de Deus? Você está precisando de uma luz de Deus dentro do coração? Pois é assim que eu li hoje o Salmo 68. Eu não vou ler os 35 versículos dele, fica como lição para você, ou como tarefa de casa, você vai ler depois os 35 versículos do Salmo 68. Para nós aqui vai ser o 19 e o 20. Salmos 68, versículos 19 e 20, como você já vê que aparece aí. E eu leio para nós, está escrito: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Preste atenção, é claro que nós temos problemas. Eu tenho, você tem, o André tem, o Joel tem, o Cleverson tem, o Jackson tem, o pastor Marcos tem, o pastor Rafael, são os que estão aqui comigo hoje no estúdio. Todos nós temos. Todos nós temos dificuldades, passamos por tentações e provações. Vez ou outra, aqui e ali, pessoas aparecem no nosso caminho, se levantam contra nós, sem motivo aparente. Às vezes as pessoas que você mais ajuda. Foi o Cristo que disse: aquele que comia comigo à mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Às vezes vem uma enfermidade, uma doença, em si ou num ente querido, e convenhamos, dói mais em nós a enfermidade quando ela vem em alguém que nós amamos. 1000 vezes preferiríamos que aquela enfermidade estivesse em nós do que num filho, por exemplo. Mas vem em nós, vem nos filhos, vem no cônjuge. Às vezes vem uma coisa até pior. Vem uma viuvez, uma orfandade. Eu poderia ficar aqui contando situações, falando de histórias que vêm ao meu gabinete, de histórias que eu presencio, que eu vivencio, que eu compartilho. E você ia dizer: pastor, tudo isso tem acontecido comigo. Só que Davi, Salmo 68 é um salmo de Davi, ele, pela graça de Deus, conseguiu enxergar, para além das coisas difíceis que lhe ocorriam, o que Deus estava fazendo. De modo que ele escreveu: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Ele conseguiu enxergar as coisas boas que Deus estava fazendo, até em meio às tribulações que ele enfrentava. Daí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos ensina que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí outros textos na Bíblia nos ensinam que Deus faz a luz nascer até em meio às mais densas trevas, que Deus suscita bênçãos do meio da maldição, que nós podemos encontrar mel, como foi o caso de Sansão, até onde havia um cadáver de um leão morto. Essa é a graça de Deus. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Que Deus pode fazer a saúde, a cura divina brotar e principalmente onde há o quadro clínico pior possível. A pior notícia que alguém poderia ter recebido no que tange a saúde é aquela notícia, é aquele diagnóstico. É aquela sentença dos exames. Mas ali Deus pode fazer brotar o benefício da cura, dessa fase difícil da sua vida financeira.
Deus pode fazer brotar o benefício de uma luz, de uma direção, de um trabalho que você nunca imaginou, de um ramo de atividades que você nem imaginava. Há um ano atrás, se alguém falasse, você vai ganhar dinheiro fazendo isto, você diria, não tenho nenhuma aptidão, não tenho nenhuma vocação para essa profissão, ou para esse trabalho. E de repente, no seu pior aperto, que é esse que você está passando agora, e quase que você se vê obrigado a tomar uma decisão. E eu falo isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu falo por experiência própria. As minhas maiores bênçãos e dádivas, hoje eu admito, eu reconheço, aconteceram quando eu me vi obrigado a tomar decisões. Eu estava completamente desconfortável. E aí eu me obriguei a fazer algumas coisas. E dali nasceu uma graça, uma bênção, um regalo, um benefício de Deus. Fecho o parênteses aqui para não ficar falando de mim. Quero falar de você. Que você enxergue que Deus te cumula de benefícios. Até aí, nessa situação que você está enfrentando. Basta você enxergar, porque o que aconteceu? Davi enxergou. Ele enxergou e ele diz, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor que de dia em dia, veja, não eram bênçãos espaçadas, não era uma bênção aqui, outra bênção daqui uma semana, uma outra daqui um mês, não, todos os dias ele enxergava um mover de Deus em favor dele, da casa dele, da família dele, que iam se acumulando benefícios, bênçãos, galardões, recompensas, vitórias, e que iam criando, confirmando, corroborando aquela vida abastada que ele teve. É assim comigo, é assim com você, é assim com quem crê. Por quê? Ele continua 19. O Deus que é a nossa salvação. Você está lidando com quem, afinal? Você vai em igreja, você lê Bíblia, você canta os louvores. Você está falando com o vento? Você está falando com Deus criado pelos homens? Existem deuses criados, deuses que não são deuses, obras de mãos de homens, imagens de escultura, como Salmo 115, Salmo 135, como Isaías 44, você pode ler esses textos, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, mas não tem respiração, tem mãos, mas não ajudam, não estende para ninguém, tem pés, mas não andam, precisam ser levados nas procissões, porque senão não andam, está escrito na Bíblia. Repito, Salmo 115, Salmo 135, Isaías 44, e eu poderia dar dezenas de versículos da Bíblia para mostrar, esses deuses não são deuses, esses de fato, quem os serve, diz a Bíblia, se tornarão semelhantes a eles todos aqueles que os servem. Sem vida, sem poder, sem força, sem nada. Agora, você está lidando, tratando, sendo visitado pelo Criador dos céus e da terra, pelo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com Ele, minha gente. É dele que eu anuncio aqui, é por Ele que eu estou respirando, que o meu coração, o seu coração, os nossos corações batem dentro dos nossos peitos. E aí ele diz no verso 20, o nosso Deus é o Deus da salvação. O que ele está afirmando? A maior obra que Deus pode fazer é salvar uma pessoa. Ele fez isso quando enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Olha só, meditar na obra do Calvário.
Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu às vezes fico meditando na engenharia da graça. Deus Pai envia o Deus Filho no poder do Deus Espírito Santo, e tudo na vida de Jesus, desde o seu nascimento virginal por Maria, que não tinha relação com homem algum, a sua vida, os seus milagres, seu ministério, seu ensino, sua crucificação, os 3 dias que ele esteve no seio da terra, sua ressurreição, tudo é milagre, 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 milagre. E pela obra do Espírito Santo nós somos trazidos à salvação. O Deus que operou de maneira tão magnífica, tão inigualável, tão inimaginável, a obra da salvação, não poderia ajudar você numa coisa da vida? Não poderia, por exemplo, te dar pão? Pensa comigo, olha, o Deus que faz chover sobre a terra, que faz a terra que foi semeada produzir trigo, produzir soja, produzir milho, produzir o alimento. O Deus que criou os animais para o nosso sustento. Vocês que são aí veganos e tudo mais, vocês estão pecando, porque vocês estão deixando de se alimentarem de uma coisa que Deus criou, o animal, para o sustento do homem. E é importantíssimo, mas é só um comentário. Minha meditação é, o Deus que fez tudo, te negaria pão? O Deus que criou as coisas mais belas, Jesus fala das flores, das orquídeas, dos lírios do campo, tão belos, que vivem 30, 40 dias e depois morrem, secam e são queimados. Ele não te vestiria, ele não te daria a roupa. O Deus que criou a nova Jerusalém, as mansões celestiais, não te daria uma casa aqui nessa terra. Ele é o Deus da salvação. O problema é que nós não conhecemos Deus. Nosso Deus, ele falou, nosso Deus, o verdadeiro, o único. E Jesus disse que ele veio fazer conhecer Deus como o único e verdadeiro Deus. Só tem um, não tem outro. Aquela história, quando a gente às vezes vai evangelizar, a pessoa é de uma outra religião, Deus é o mesmo. Não, o meu Deus não é o Deus de muitas pessoas, ou da maioria das pessoas. O meu Deus, espero que ele seja o seu Deus também, é o único e verdadeiro Deus. O único, não tem outro. Os outros são criados. Esse aqui é o Criador. Então, o nosso Deus é o Deus da salvação. Se ele salva um pecador, e ele salva, o que ele não faria? Ele pode tudo. Deus pode tudo. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Veja, saídas para escapar da própria morte. Uma pessoa que não se converteu ainda, espiritualmente falando, ela está sentenciada à morte. Mas o Evangelho traz um escape, uma saída, um caminho chamado Jesus Cristo. Mas para outras situações também. Ele te dá um caminho, ele te dá uma saída. Ele tem esse poder. É isso que eu vim lhe dizer hoje. Deus tem esse poder. Por quê? Porque ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Pai das misericórdias. Quer ver? No versículo 5 e 6, não precisa o Cleves alterar não, mas eu leio, vocês estão com a Bíblia aberta, é só na mesma página praticamente. Pai de órfãos, você é órfão? Ele é seu pai. Juiz de viúvas, a senhora é viúva,
passando perrengues na vida financeira, ele é juiz de viúvas. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Aí ele fala com esses órfãos, com essas viúvas e viúvos, solitários, desamparados pelo governo, desamparados muitas vezes pelos familiares, pelos amigos. Deus faz que o solitário viva em família. Deus pode te dar outro pai, não o teu pai verdadeiro, mas um pai espiritual, uma mãe espiritual. Deus pode te dar um novo esposo, uma nova esposa. Deus pode te dar outros filhos, caso você tenha perdido. Por quê? Porque Ele faz o solitário viver em família. E Deus não quer que ninguém viva sozinho. Olha como nosso Deus é cuidadoso. E você está aí solitário, deprimido, cheio de tristezas. E tão somente você se aproxime de Deus, Ele vem cuidar de você. Por quê? O nosso Deus é o Deus da salvação. Nunca se esqueça disso. Pare de olhar um pouquinho para as suas tribulações, para as suas dores, para os seus problemas e olhe para Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da salvação. Amém?